Olá pessoal, boa noite a todos. Aqui é o Isa José Leite. Eu sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico e facilitador de constelações. Esse é o nosso papo rotineiro, habitual, em que a gente vai tratando questões habituais à luz das constelações familiares. Esse é meu canal no Instagram e esse vídeo também vai ficar no meu canal no YouTube. Eu peço que vocês antes possam ir lá, se inscreverem no canal, dar um like, dar um ok, porque isso ajuda também a que esses conteúdos sejam divulgados a mais pessoas. Eu sempre me pauto nesses conteúdos por questões, por temas, por sugestões dos nossos amigos, nos nossos encontros de constelações familiares. Eu faço encontros regulares de constelações familiares em grupo, em várias cidades, como por exemplo Sorocaba, São José dos Campos, Salesópolis, Piedade, Campinas, entre outras, e sempre levando a temática das constelações familiares para esses recantos aí do país. E também faço atendimentos individuais, tanto presenciais quanto online. Então você pode me procurar pelo Zap, pelo YouTube, pelo Instagram e reservar a sua sessão de constelação. Temos então uma sessão coletiva em grupo que a gente faz, grupos colaborativos e também individual, como você preferir. O bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito interessante, um tema que já vem aparecendo de forma rotineira nos nossos grupos e que aparece assim, de uma forma assim, muito interessante. E o tema desse nosso papo é: se meu cachorro falasse. Fala, Isis, mas como que é isso? Cachorro fala? Fala, sim, é lógico, fala a linguagem dele e a gente vai tentando entender essa linguagem, Mas dentro da dinâmica das constelações familiares, muitas vezes nós somos solicitados a atender esses pets, tanto cachorro, gatos ou outros animais que fazem parte da dinâmica familiar. Então, a gente vai falar sobre isso. A gente pode constelar esses pets? A gente pode constelar cachorros, gatos, cavalos, entre outros animais? A constelação, de maneira geral, como eu sempre costumo dizer nos meus grupos, a constelação é uma tomada de consciência. Se a gente partir desse princípio, que a constelação ela vai se consubstanciar numa tomada de consciência, vai trazer consciência da pessoa para aquilo que está acontecendo na vida dela, obviamente que, partindo desse pressuposto, a gente não poderia constelar cachorros, ou pets, ou qualquer animal que seja. Por quê? Porque a constelação prescinde, necessita de que a pessoa constelada tome consciência. É o primeiro passo. Como eu já falei no vídeo anterior, a constelação, a sessão de constelação, ela pode ser dividida em duas partes. Uma é a parte, vamos dizer assim, de diagnóstico, onde a gente vai montar o quebra-cabeça da história da pessoa. E a segunda parte é uma parte resolutiva. A partir do momento em que a pessoa toma consciência daquilo que está acontecendo, a gente pode fazer um movimento ajudando aquela pessoa a resolver o problema dela. Então, e é muito importante que eu frise isso, não é a constelação que vai resolver o problema da pessoa. A constelação, ela vai mostrar aquilo que está acontecendo e a partir dessa visão daquilo que está acontecendo, desses movimentos inconscientes, a pessoa então vai decidir se ela quer continuar fazendo a mesma coisa ou não. Então, a constelação familiar, ela prescinde que a pessoa que esteja sendo constelada tome consciência, é o primeiro passo. Se ela não quiser tomar consciência, o trabalho ele vai ficar na metade. E está tudo bem, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua forma, logicamente, de viver e de entender o mundo. E está tudo bem. Nós não temos aqui a arrogância de querer dizer aquilo que é certo ou aquilo que é errado para a pessoa. Muito pelo contrário, não se pauta por isso. Mas então, dentro dessa perspectiva, obviamente que a gente não poderia constelar cachorros, gatos, cavalos e etc. e tal. Mas a gente entende dentro da dinâmica da abordagem sistêmica, dentro dessa dinâmica das constelações familiares, que os animais
os animais domésticos, perdão, os animais domésticos, eles olham também para o sistema, eles olham para os seus tutores, eles olham para aquelas pessoas que acolheram ele no âmbito familiar e também sentem por essa pessoa um profundo amor. E assim como as crianças, os animais também, eles vão tentar resolver o problema dos seus tutores. Né? Olha que coisa louca, né? Parece coisa do outro mundo, mas acontece. Então os cachorros, os gatos, os animais domésticos, eles olham para os seus tutores, olham como deuses, olham como seres maravilhosos, e percebendo que aqueles tutores, que aquelas pessoas estão passando por dificuldades, estão sofrendo, estão trazendo no fundo da alma dores que às vezes não são tão assim expressadas de forma corriqueiras, eles então olham para aquelas pessoas e decidem vivenciar, resolver aquela temática. Assim como as crianças, né? Quando a gente quer saber qual que é a dor do sistema, quando a gente quer saber qual que é a dinâmica oculta do sistema, basta olhar para as crianças do sistema. As crianças olham de maneira assim muito amorosa, muito calorosa para aqueles que sofrem. Então é muito comum, e a gente percebe isso claramente nos nossos atendimentos, que aquela criança, dentro do ambiente familiar, ela vai olhar para os pais e vai dizer: deixa que eu faço, deixa para mim que eu resolvo. Então aquele amor infantil, aquele amor que tenta curar tudo, ele olha para os seus maiores e diz: deixa que eu resolvo. E não é diferente, pessoal, dos nossos pets. Os nossos pets também fazem isso. Os nossos pets, eles estão em estado de amor puro. É muito comum vocês ouvirem dizer aí que um cachorro, que um gato, ama muito mais que qualquer pessoa. E de certa forma, é verdade. Porque, veja bem, um cachorro, um gato, não tem muita coisa para pensar. Ele não está preocupado com a conta de luz, não está preocupado com o salário do final do mês, não está preocupado com o condomínio, não está preocupado com nada. A única preocupação dele é realmente viver. Então ele olha profundamente para os seus tutores, sem nenhuma preocupação. E ele olhando para os seus tutores, olhando para o seu dono, percebendo que esse dono sofre, percebendo que esse dono traz dentro, lá do seu interior, dores que não foram resolvidas e que estão impactando a vida daquela pessoa, esse animal, ele vai então tentar trazer, resolver esse problema por amor. É como se ele dissesse para o seu dono: eu por você, deixa que eu sofro por você, deixa até mesmo que eu morra por você. E a gente tem atendido vários casos, estou ficando já especialistas em constelações de animais, porque várias pessoas têm me trazido casos, né, de animais que estão em sofrimento por conta dessa vinculação aos seus tutores. E é muito bom também perceber que quando a gente pode liberar aquele pet desse sofrimento, devolvendo, né, a responsabilidade do sofrimento para quem é de direito, ele naturalmente vai se reharmonizando e se reequilibrando. E é muito interessante perceber também que os animais, assim como as crianças, conseguem se liberar de maneira muito tranquila quando eles percebem que os seus donos, né, no caso dos animais, realmente tomam essa responsabilidade de resolver aquilo que é seu. Tá? Então nós temos tido vários casos de sucesso. A gente fala sucesso quando realmente essa liberação aconteceu e esses animais liberaram-se do sofrimento. É muito comum isso acontecer de forma imediata, a partir do momento em que os donos liberam esse compromisso, liberam esse vínculo, né, essa carga que o animal escolheu vivenciar, rapidamente ele volta ao equilíbrio, ele retoma a sua normalidade. É muito visível, é muito concreto, é muito palpável esses acontecimentos. Tem um caso muito interessante, não aconteceu comigo, mas eu relato, porque é uma demonstração muito clara dessa
convivência, desse vínculo de amor entre os animais e seus donos, né? Essa história eu conto nos meus grupos e vou contar aqui novamente para vocês, para que vocês percebam. Certa vez um rapaz solitário resolveu, né, para fazer a companhia para ele, né, adquirir um cachorrinho. E ele foi, né, comprou uma cachorrinha, era uma cadela, desde filhote, né, essa cadela veio, no caso, para a família, conviveu com ele, e logicamente dessa convivência, dessa relação, brotou aquele amor. Né? Passado um tempo, essa cachorrinha começou a desenvolver um câncer na mama, né? Na região das mamas. O rapaz, logicamente, querendo muito bem a sua pet, levou, no caso, a cachorrinha ao veterinário, fez os exames de diagnóstico e aí viu que era necessário realizar uma cirurgia para a retirada desse tumor, né? Como às vezes acontece, né? E ele, tudo bem, né? Levou, era necessário a cirurgia, fez a cirurgia, retirou aquele tumor daquele espaço, né, do corpo da cachorra e depois foi para casa. Estava todo feliz, né, porque o câncer havia sido removido. Mas o que acontece, no caso, para a surpresa dele, que passado mais um tempo, né, um outro câncer começou a desenvolver. E novamente ele, condoído com a situação, levou a cachorrinha para o veterinário. O veterinário examinou, percebeu que era novamente um caso de cirurgia para retirada daquele nódulo, daquele tumor, e novamente todo o procedimento foi feito. E cirurgia, vocês sabem, demanda todo um processo, né? Não é uma coisa simples, fácil. Exige, né, um tratamento, exige um cuidado, exige tratamentos antes e tratamentos depois. Então tem todo, né, um custo, não só financeiro, mas emocional, de você ver aquele animal passando por todo esse sofrimento. Mas tudo bem, levou, fez a cirurgia, obedeceu todos os parâmetros e o nódulo foi retirado. E ele estava novamente todo feliz porque a cachorra se recuperou. E não é que, passado mais um tempo, e novamente vem a cachorra e desenvolve novamente outro nódulo, outro tumor. Ele já desesperançado, para o que está acontecendo com essa cachorra? Será que eu adquiri uma cachorra, né, entre aspas, amaldiçoada? Então, novamente, pela terceira vez, ele levou, logicamente que a cachorrinha já estava com mais idade, né? Ele levou novamente ao veterinário, fez todo o procedimento como de sempre, já estava até acostumado já com todas as correrias. Foi um sucesso, retirou novamente o nódulo. Mas aí ele falou para o médico veterinário o seguinte: olha, eu não quero ver mais a sofrer. Não quero que isso aconteça mais. Então, depois dessa cachorra, não vou ter mais nenhum. E foi assim. Da quarta vez, o tumor foi mais agressivo e a cachorrinha não sobreviveu. Né? E ele, né, depois de todo esse processo, depois do luto, ele realmente determinou para si que nunca mais ia ter nenhuma cachorra, justamente para que o animal não passasse por esse sofrimento. E aí o que aconteceu? Passado um tempo, depois que nenhum animal estava ali do lado dele, a surpresa dele é que apareceu um câncer nele. Então, o destinatário original era ele. Né? Ele precisava olhar para essas questões. Porque a doença, pessoal, de maneira geral, a doença é uma placa de trânsito avisando: não vá por esse caminho. Então a doença está indicando que alguma coisa não está muito bem equilibrada nesse sistema e que precisa ser olhada, precisa ser dado lugar a ela. Né? Como ele não olhou para isso, como ele não se preocupou com isso, a cachorra fez esse papel. Ela olhou para aquilo que precisava ser olhado e trouxe para dentro dela a concretização do tumor para que a questão fosse resolvida. Então a doença, ela está avisando a gente: não vá por esse caminho, você precisa mudar.
E como diz um amigo meu, toda mudança para uma saúde exige mudança do estilo de vida. Tá? A gente precisa fazer mudanças. A todo momento, a vida nos proporciona experiências que têm basicamente duas funções, né? Ou duas possibilidades. Todas as experiências da nossa vida, elas perpassam duas possibilidades, no mínimo. Uma é de reforçar aquilo que você acredita, as suas crenças, os seus hábitos, a sua zona de conforto. Ou permitir que você altere esse status quo, esse ambiente. Então, todas as experiências, elas nos proporcionam pelo menos essas duas possibilidades. Ou reforça aquilo que a gente acredita, e isso faz com que a gente não mude, ou ela também permite que a gente saia dessa zona de conforto e experimente outras possibilidades. A todo momento nós somos brindados com essas possibilidades. E a todo momento a gente é permitido escolher se queremos continuar do mesmo jeito ou se queremos fazer diferente. No grupo que eu fiz recentemente no SUS, em Sorocaba, que eu também faço atendimento no SUS, né, eu disse justamente isso. Né? A vida nos proporciona essa possibilidade. Todos os dias nós acordamos por uma nova vida. Todo dia nós temos a possibilidade de fazer uma revolução na nossa vida. E na maioria das vezes, todos os dias, a gente escolhe as mesmas coisas. E como a gente escolhe as mesmas coisas, a gente repete as mesmas coisas. As coisas continuam do jeito que estão. Então essa escolha por fazer diferente é nossa. E a doença, qualquer que ela seja, ela está nos avisando, para, esse caminho não é legal. Se você continuar nesse caminho, você fatalmente vai ser convidado a se retirar da vida. Né? Então vamos prestar atenção nesses sinais que a vida nos dá. Né? E os cachorros, os animais, eles fazem isso de maneira muito, muito, muito tranquila. Eles olham então para essa dor, olham para esse sofrimento, olham para essas questões que precisam ser olhadas e resolvidas e eles escolhem vivenciar essa dor. Então, como costuma acontecer, numa constelação em que é trazido um animal, um cachorro, um gato, ou eventualmente mesmo numa constelação em que a criança está vivenciando uma problemática, a gente não vai constelar a criança. A gente vai constelar justamente o sistema familiar, para onde esta criança está olhando. Ou para onde esse animalzinho está olhando. Para que dor, para que situação mal resolvida ele está olhando e que precisa ser olhado. Tá? Então, é muito importante que também a gente perceba esses avisos. Preste atenção, principalmente nas crianças, do sistema familiar e principalmente nos animais. Hoje em dia, vários casais escolhem não ter filhos, né? Por várias razões, e não me cabe aqui julgar, muito menos dizer que isso é ruim, que isso é mal. Cada um tem as suas escolhas. E é bom que seja assim, né? Mas, justamente pelo fato de um casal, pelo fato de um relacionamento não proporcionar filhos, né, muitas vezes eles são, né, vamos dizer assim, substituídos pelos animais. Né? Não vou ter filho, mas eu vou ter um cachorro. Não vou ter filho, mas eu vou ter um gato. Não vou ter filho, mas eu vou ter alguma outra coisa. Então, é como se pudesse substituir, né, no nosso sistema familiar, os filhos por outra coisa. Mas acontece que a vida, que é muito mais inteligente do que a gente, ela vai proporcionar as experiências que a gente precisa, as experiências que nós escolhemos. E mesmo que você escolha diferente, a vida vai lá e coloca a experiência para você, porque é a experiência que você escolheu, que você precisa. Né? Tem acreditado que quanto mais a gente foge do nosso destino,
mais a gente afunda nele. Né? A vida é muito mais inteligente do que a gente. Às vezes a gente pensa que está escolhendo uma coisa e, na verdade, está escolhendo a mesma coisa. Então é preciso prestar atenção. E a vida nos dá sinais sobre isso, a todo momento. E no sistema familiar, principalmente as crianças, e agora, na falta das crianças, os animais. Então preste atenção no seu animal. O seu animal olha para você com muito amor. E ele, com certeza, ele morreria por você. É muito comum a gente verificar, e aí tem, na internet, tem vídeos aí, a torta direita, mostrando isso, que os animais, eles até morrem por a gente. Né? Eles até se colocam em perigo no lugar da gente. Por amor, por dedicação, por gratidão. Eles foram acolhidos no sistema, então eles retribuem amando o sistema, amando inclusive com a própria vida. Então os animais, eles representam, ou eles apresentam de forma muito verdadeira, de modo muito assim tenaz, a dor do sistema. Eles olham para onde nós deveríamos estar olhando. Então nós temos muitos casos, graças a Deus, com bastante sucesso, né, em que as pessoas trazem as questões que os animais estão passando, e uma vez que a gente pode liberar esses animais, a pessoa vai então resolver as suas questões. Recentemente atendi também um casal em que a cachorrinha estava com uma síndrome alérgica, né, e deu para perceber claramente a dinâmica que estava acontecendo. Então, a cachorrinha estava olhando para a dor daquele casal, né? Estava na tentativa de proteger o seu tutor, apresentando, né, um quadro alérgico. Trazida então para a constelação esse quadro, colocando as representações, montando esse quebra-cabeça para ver de onde vinha essa dor, né? Porque, veja bem, essa que é a questão do diagnóstico da constelação. A constelação, ela vai buscar, ela vai mostrar da onde vem, da onde se originou esse movimento que hoje ele se transforma numa dor, numa paralisia, num impacto, né? Numa sobrecarga. Então, colocada então a cachorrinha, logicamente não a cachorrinha, mas o representante da cachorrinha, que trabalha com representantes, né? Colocado então a cachorrinha através do seu representante, pôde perceber que ela estava numa situação de muito amor, né? De salvação em relação ao casal. E uma vez que o casal percebeu essa dinâmica e pôde fazer a liberação desse encargo, imediatamente o representante da cachorrinha pulou de alegria. E não foi surpresa que logo depois, né, passado um tempinho, ouviu-se o relato que a cachorrinha estava bem, mas que o tutor estava, ele agora, com um processo alérgico. Então devolveu ao dono, devolveu àquela pessoa que precisava olhar. Então quando a gente pode observar essas dinâmicas dentro do sistema familiar, com esse olhar mais ampliado, a gente pode perceber então que esses animais, eles estão fazendo aquilo que nós deveríamos fazer, olhando para essas questões que precisam ser olhadas. Né? E não se trata aqui de excluir a dor, não se trata de excluir o sofrimento. Como eu disse, a doença, a dor, são placas de trânsito, avisando para que a gente olhe com mais atenção, olhe para os lados, veja outras possibilidades. Né? E se você não faz isso, logicamente que a dor vem, o sofrimento vem de forma mais concreta. Né? Mas uma vez que você percebe, olha que legal, né? Você está caminhando numa rua e tem uma placa de trânsito dizendo pare, olhe, observe. Né? E quando você obedece essa placa, ou seja, você para, olha, observa, veja se tem de um lado, veja se não tem de outro, e aí sim, percebendo, né, no caso, as dificuldades ali presentes, os obstáculos,
Você pode, então, com calma, trafegar de maneira segura, aí a placa de trânsito já cumpriu o seu objetivo, você não precisa mais dela. Então você vai atravessar uma via férrea e tem aquela placa, pare, olhe, escute. E você faz esse movimento, você chega devagarzinho, você olha para um lado, olha para o outro, né? Ou procura ouvir algum som e, passado então esse momento, você caminha tranquilamente, a placa, ela cumpriu o seu objetivo e ela não é mais necessária. A doença também é assim. A doença vem nos avisar. Pare, olhe para outro lado, olhe para outras possibilidades. E se você faz isso, e se você percebe que existem outras possibilidades que você pode fazer diferente e começa a fazer, aí a doença não é mais necessária, né? Essa placa de trânsito, ela cumpriu o seu papel, cumpriu o seu objetivo e pode agora também desaparecer da nossa vida. Uma vez que você entenda, uma vez que você perceba qual que é a finalidade, o objetivo e o propósito da doença, ela deixa de ser necessária. Ela cumpriu o seu papel. E a gente costuma ter relatos grandiosos de pessoas que perceberam essas placas, que olharam com atenção para onde a placa estava indicando e puderam então se desvencilhar dessa dor, desse sofrimento. E a constelação familiar, ela trabalha justamente nisso, como eu falei, nessa tomada de consciência. Porque isso é uma tomada de consciência. Quando você, diante de uma placa de trânsito, você observa com mais atenção aquilo que está acontecendo ao seu redor e você dessa forma evita, né, qualquer perigo, você tomou consciência da situação. E com a constelação a mesma coisa. Nós vamos montando esse quebra-cabeça, permitindo que a pessoa entenda de onde que vem, de onde se originou esse movimento paralisante, e aí dando lugar para aquilo, com profundo respeito, com profunda reverência, a gente pode então caminhar de um outro jeito na vida. Né? Olha que coisa maravilhosa. Né? Não é mágica, não tem a ver, né, com bruxaria, com fantasma, não tem nada a ver com isso. É simplesmente um processo de você tomar consciência daquilo que está acontecendo. E a partir de tomada da consciência você escolher. Porque em verdade, e é importante observar isso, a gente só consegue realmente ser livre para escolher se a gente está consciente de tudo. Se você não está consciente, na verdade você não consegue escolher. Você é escolhido, né? Quando você não está consciente, você é apenas um joguete. Você vai, né, como aquele camarão que a onda leva. Para onde a onda for, você vai. Quando você está consciente, quando você toma consciência da situação, aí sim, aí você tem a liberdade de escolher aquilo que você quer fazer. Algumas vezes, até escolher fazer a mesma coisa. E está tudo bem. Quem sou eu para dizer o que é melhor ou o que é pior para você? Né? Então, sim, a gente pode olhar para essas questões que esses animais, que os pets estão olhando. Dentro de uma constelação familiar, a gente pode fazer isso. E é muito bom que a gente possa utilizar dessas ferramentas para resolver essas questões. Né? Hoje nós temos essa possibilidade. Então, vamos desfrutar dessa possibilidade. Tá certo? Mais uma vez, dizendo assim, a gente não constela o animal. A gente não vai constelar o pet, mas a gente vai constelar a situação para a qual esse pet está olhando. E geralmente essa situação tem a ver com o sistema familiar no qual ele está inserido. Mas isso acontece com todos os cachorros, com todos os gatos, com todos os animais? Via de regra, sim. Mas, entenda, né? Aquele animal, né, que ele tem esse vínculo de amor em relação ao seu dono, ao seu tutor. Geralmente aquele animal que chegou desde filhote, então desde filhote está acompanhando aquela pessoa.
Isso vai consolidando esse vínculo de amor entre esse animal e o seu dono. É óbvio que se de repente você pega um cachorro abandonado da rua e traz para casa, ele já traz dentro de si, né, registros da sua história. Eventualmente ele já está, né, amargurado, já passou por situações difíceis, ele já traz uma problemática, né? Tá? Então, também é uma coisa a ser observada. Nós estamos falando aqui de animais que chegam, filhotes, na vida da gente, que passam, né, a fazer parte da nossa vida e que estabelecem conosco um vínculo de amor muito grande. E esse vínculo de amor faz com que esse animal escolha vivenciar essa dor pela gente. Tá certo? Bom, esse é o nosso bate-papo, né? Espero que tenha contribuído mais um pouquinho com essas questões, né? E sempre que vocês quiserem, a gente pode olhar para onde esses animais estão olhando, tá? Estou à disposição de vocês. Esse vídeo vai ficar aqui no Instagram. Eu vou subir depois esse vídeo para o nosso canal no YouTube. Vocês vão ter a possibilidade de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal, distribuir, divulgar, compartilhar esse vídeo e essas informações para quem você quiser, para que outras pessoas também percebam essas possibilidades. Deixando bem claro, a constelação ela não cura ninguém. O propósito da constelação não é esse. Mas o que a gente tem observado, diante de inúmeros relatos, diante de inúmeras experimentações, é que, através desse processo de tomada de consciência, a pessoa encontra o caminho da cura. E isso é legal. Tá certo? Então, eu agradeço, né, esses momentos de convívio, essas informações. Vocês sempre podem dar contribuições com sugestões, críticas, temas. Vocês podem sugerir temas para que a gente possa conversar aqui, né? Vocês podem participar das nossas reuniões, trazendo também causos, olhando, aprendendo, né? Cada vez mais. Estamos à sua disposição. Agradeço a todos e aqui a gente finaliza aguardando nosso próximo encontro. Boa noite a todos. Muito obrigado.